Que prazer estar novamente com você aqui pelo Conversa Aberta, Jornal Entre Cidades, BR8 TV. Olha só, gente, já falamos para vocês, né? Publicamos aí nas nossas redes sociais que teríamos essa visita tão ilustre hoje. Estamos chegando aí próximo já das nossas eleições, agora em 2026, e temos recebido várias lideranças políticas, também não só para falar de política, né? Mas também de tudo que envolve a política, que é mercado, turismo, que aliás hoje vamos falar bastante sobre turismo. E temos hoje a visita dele, que é pastor, escritor, político também, já como ex-secretário agora de turismo pelo estado de São Paulo e agora como candidato novamente a deputado federal, aqui com a gente, Roberto de Lucena. Seja muito bem-vindo ao Conversa Aberta. Obrigado, Lan. Prazer falar com você e com os nossos amigos. Estamos falando aqui, né? Recebemos várias pessoas e estamos falando sobre Rio Preto, região, a cidade metropolitana. E com certeza você tem muito a agregar aqui nessa nossa conversa, mas, como sempre digo, primeiro, na nossa conversa aberta, a gente quer conhecer Roberto de Lucena. Você cresceu numa família de 11 irmãos, é isso mesmo? Então, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, porque, aliás, né, algo que eu tenho certeza que você vai comentar aqui, que a liderança religiosa começou antes da política. Verdade. Então, fica à vontade, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Luan, eu sou Roberto de Lucena, sou pastor, escritor e político. Filho do Antônio e da dona Eunice. Meus pais eram nordestinos, meu pai era paraibano, a minha mãe alagoana, e eles juntos escreveram uma história muito bonita dessa gente que veio do Nordeste para constituir família aqui no estado de São Paulo, para trabalhar, para vencer na vida. Minha mãe era viúva, tinha 5 filhos, meu pai tinha 2, começaram com 7, tiveram mais 5 filhos. Então, ao todo, são 12 filhos que eles criaram juntos. E eu vivi a minha infância em Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo, numa família de orientação evangélica. Quando eu tinha 1 ano de idade, ele se converteu à fé evangélica. Mas uma família nordestina que tinha muita festa, que tinha muito barulho, que se falava muito alto, onde se beijava muito, se abraçava muito, onde tinha muito cheiro, onde tinha muito abraço, muito contato físico. E as memórias da minha infância, as minhas memórias afetivas são repletas de bons momentos vividos nesse jeitão de interior, vivido lá em Santa Isabel, desse povo afetivo, esse povo carinhoso, afetuoso, e uma infância, uma juventude vividas dentro da igreja. Uma construção de vida, né, que você teve. Aliás, essa liderança religiosa que eu comentei aqui começou bem cedo, né, Alberto? Aos 20 anos de idade? Eu, na verdade, comecei a pregar aos 6 anos. Nesse ano, eu completei 60 anos de idade. Então faz 54 anos que eu prego o Evangelho. Aos 12 anos eu já era líder de jovens na nossa igreja. Meu pai, com o passar dos anos, tornou-se dirigente e pastor da igreja O Brasil para Cristo lá em Santa Isabel. Aos 16 anos eu fui consagrado evangelista e aos 20 anos eu fui ordenado pastor. Então neste ano também eu estou completando 40 anos de ordenação pastoral. Olha quanto tempo, hein? Realmente uma história assim, emocionante. Quem passou, né? Quem viveu aí junto com você, que conhece. E agora a gente conhecendo um pouquinho mais aqui também no Conversa Aberta. Aliás, o que a gente quer saber, com essa história que você pincelou rapidamente aqui pra gente, né? Foi bem rápido. Como que entrou a política a partir daí na sua vida? Olha, eu enfrentei 2 cânceres. Graças a Deus, venci essas batalhas e estava envolvido tanto no trabalho social e assistencial, quanto também na atuação em defesa dos direitos humanos em movimentos cristãos. Então, movimentos que lutavam pela vida, pela família, pelos valores que nós acreditamos. Nesse momento, eu presidi um movimento chamado FENASP, aqui no estado de São Paulo,
E em 2008 para 2009 nós entendemos que nós tínhamos uma necessidade de que novas lideranças que tinham compromissos com esses valores e com os princípios que norteiam a nossa vida se apresentassem à sociedade, postulando ocupar as cadeiras tanto no Legislativo Estadual quanto no Congresso Nacional. E nós, num movimento de muitas pessoas que não eram da política, que trabalhavam no social, que trabalhavam em movimentos cristãos de direitos humanos e outras frentes, eu me apresentei à sociedade, me elegi a primeira vez em 2010, defendendo esses valores, lutando também pelo desenvolvimento sustentável e outras pautas que foram se confirmando ao longo dessa história como sendo premissas que foram nossos compromissos de trabalho nesses anos, como, por exemplo, o nosso trabalho contra a corrupção. Eu presidi a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção do Congresso Nacional, fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, fui deputado do Parlasul e secretário de Transparência da Câmara dos Deputados. Tudo isso numa agenda de transparência, de enfrentamento à corrupção, e nós fizemos o bom combate em relação a isso. Mas levantamos também outras bandeiras nessa nossa passagem pelo Congresso, que foram bandeiras que eu me alegro de ter iniciado esses debates lá no Congresso, como, por exemplo, do apoio à mulher com endometriose, uma doença que acomete de 7 a 8 milhões de mulheres somente no estado de São Paulo. O trabalho de apoio não apenas à criança com autismo, mas à família atípica, às mães atípicas. E você sabe, eu tenho 3 netos. Eu tenho uma neta com 19 anos que completou aniversário ontem, é a senhorita Lívia. Eu tenho uma neta com 10 anos, que é a Lorena, que manda em todos nós. A Lorena faz de mim de gato e sapato. E nós temos um neto, que é o Lorenzo, de 7 anos. O Lorenzo tem autismo, nível 2 de suporte, ele é não verbal. E o Lorenzo, ele tem a bênção de Deus de ter a Lorena como a sua irmã. A Lorena, ela ativa e estimula o Lorenzo o tempo todo. Eles são profundamente apaixonados um pelo outro, eles não se desgrudam. E ela, sem dúvida, tem sido um anjo de Deus na vida dele, tem conseguido mantê-lo sempre ativo e reagindo aos estímulos que ela provoca. Mas o Lorenzo me ensinou muitas coisas. Ensinou particularmente quanto essa família atípica precisa de apoio, de retaguarda do Estado. Porque quando uma criança tem o diagnóstico fechado de autismo, a sua mãe muitas vezes vai abrir mão de parte da sua vida, de parte da sua profissão, da sua ocupação profissional. Muitas vezes abre mão de toda a sua ocupação profissional, porque a sua dedicação ao seu filho, à sua filha, demanda dela que seja uma dedicação integral. E muitas vezes o pai daquela criança, ele não tem estrutura emocional para aquela demanda. Muitas vezes ele vai até deixar sua família e aquela mãe vai ser mãe e pai daquela criança. Ela vai entender que a sua vida mudou a partir daquele momento. Ela não vai poder contar com muitas pessoas da sua rede de apoio. E ela vai começar um primeiro grande combate, que é com o plano de saúde. Porque o plano de saúde não vai, a não ser que seja provocado pela justiça e seja obrigado pela justiça honrar com o compromisso de custear as terapias, de custear os tratamentos, os exames. Então, muitas vezes, para que ela tenha o direito daquilo que ela paga para ter, ela vai ter que judicializar,
vai enfrentar essa batalha e vai ser apenas uma das batalhas que ela vai enfrentar. Então nós levantamos no Congresso Nacional a bandeira do cuidado com essa família atípica e levantamos também a bandeira de cuidado com os queimados. Nós temos uma população enorme no Brasil vitimada, sequelada pelas queimaduras, e é uma população que também deixa de ter todo o suporte que precisaria ter, sofre com preconceito, com discriminação e outras agendas, outras pautas que são de absoluto interesse social. Ô Roberto, algo que a gente preza muito aqui no Conversa Aberta é exatamente essa visão, né? Essa visão, não vou dizer apenas visão política, mas visão social mesmo, que vocês trazem aqui pra gente, de estar falando, trazendo até visibilidade a questões que muitas vezes não são pautadas, né? Extremamente importante para quem está nos assistindo, vendo não só a sua relação com isso, mas também a necessidade que esses temas têm de ser abordados. Uma questão que trouxe aqui para mim, porque eu já ia perguntar para você esse seu relacionamento com Brasília, como que acontece, que é algo que eu quero que você comente, dessa sua experiência, mas enquanto você falava, já me vinha uma outra questão, essa sua base cristã, essa sua base familiar. Você acredita que te deu estrutura para entrar na política e vir com mais força através dessas pautas que você apresenta aqui? Sem dúvida. A família é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base da civilização. E nós temos valores que precisam ser defendidos. Frequentemente, o Congresso Nacional são 513 deputados federais. Nós temos no Congresso Nacional quase 90 senadores. São 3 por estado. De vez em quando, chegam no Congresso temas que todos eles representam algumas aspirações de algum segmento, de alguns grupos. Mas, por exemplo, chega no Congresso Nacional temas que permitem a descriminalização do aborto. Eu sou terminantemente contra. Eu defendo a vida desde a concepção, sou contra a legalização do aborto e entendo que nós temos algumas defesas, algumas proteções na Constituição de algumas circunstâncias onde o aborto é tolerado pela nossa sociedade. Entendo que esse seja o nosso limite, não apenas o limite legal, mas o limite moral. Nós temos, frequentemente, iniciativas que pretendem descriminalizar as drogas. Eu sou contra isso. Nós temos iniciativas que pretendem descriminalizar a relação sexual com crianças a partir de 12 anos, fazendo com que uma criança a partir de 12 anos que se relacione sexualmente com um adulto não seja considerado estupro de vulnerável. Eu sou terminantemente contra isso, absolutamente contra. Assim como também sou contra projetos de lei, iniciativas que objetivam que um avô possa se casar com uma neta, que um pai possa se casar com uma filha. Então, esses valores, essa pauta, que são pautas de uma agenda moral, são compromissos, para mim, inegociáveis. Mas não é apenas isso. Temos compromissos inegociáveis de uma agenda moral, mas nós temos uma sociedade que enfrenta cada dia outros temas. O tema da segurança alimentar, por exemplo. Nós temos o tema da segurança pública. É importante que é necessário que a pessoa tenha a garantia de que ele possa viver em sociedade sem correr o risco de sair com o celular na rua e perder a sua vida, às vezes, por causa de um celular. Os sequestros, não é? O feminicídio, nós precisamos cada vez mais desenvolver muros de proteção em torno da sociedade, principalmente em torno das pessoas mais vulneráveis da sociedade. A saúde pública, a questão do emprego, o emprego que cada vez mais ele vai se tornando escasso nas prateleiras da nossa organização social. E há empregos que estão simplesmente desaparecendo, outros que estão sendo
produzidos que exigem cada vez mais qualificação, e nós precisamos equipar a nossa juventude, mas não apenas a juventude. Nós temos uma sociedade que amadurece. Em 2050, mais de 60 milhões de brasileiros terão 60 anos ou mais. E é preciso que eles sejam equipados e preparados para este momento. O campo está cada vez mais mecanizado, a indústria é cada vez mais robotizada. Então, onde está a oportunidade de geração de empregos? Está exatamente no turismo, que é a agenda que eu tenho tido a oportunidade nos últimos anos de me envolver, de cuidar, inclusive delegado pelo governador Tarcísio de Freitas, como seu secretário de Estado de Turismo, como homem do turismo do governador Tarcísio de Freitas. Então, o turismo é um tema que nós precisamos nos ocupar, o emprego é um tema que nós precisamos nos ocupar para os próximos anos. A sociedade tem inúmeras demandas. Então, além da pauta, do compromisso com essa agenda moral, nós temos compromisso com uma agenda de soluções, de entrega no dia a dia das pessoas, em relação à segurança pública, em relação à infraestrutura, à mobilidade, à acessibilidade, à sustentabilidade. A sociedade precisa ser pensada como um todo, a cidade precisa ser pensada como um todo, e o parlamentar que representa o povo, no caso do Estado de São Paulo, numa casa de leis, no Congresso Nacional, ele precisa ter uma visão multifocal, ele precisa entender-se como representante desse povo para uma agenda múltipla, e ele deve ter um mandato resolutivo. Esse mandato tem que chegar à população em forma de orçamento que cuide da saúde, que cuide da educação, que cuide das necessidades dessa população, mas mais do que essa agenda de orçamento, de trazer recursos para a cidade e para as instituições. Ele deve estar presente numa agenda que ajude a melhorar a vida das pessoas. Aliás, é algo que a gente fala muito aqui, né? Acredito que você também partilha dessa mesma visão, Roberto, que mesmo que o deputado ou o político no geral, ele não vai atuar em todas as frentes, mas tem que ter uma visão de todas elas, né? Até porque é o que você falou, tudo é ligado, né? Tudo está ligado. Na política, principalmente... É transversal. Exatamente, é transversal. E, aliás, já trazendo essa pauta que você trouxe aqui para a gente, para a região metropolitana aqui de São José do Rio Preto, aliás, essa nossa conversa está acontecendo em uma agenda que você tem aqui na nossa região. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua visão aqui da nossa região também, São José do Rio Preto, as outras cidades que você está visitando, que você visitou. Olha, como eu disse, eu fui 3 vezes deputado federal, 2 vezes secretário de Estado e secretário de Estado de Turismo. Então me permita lançar aqui um olhar sobre a região na perspectiva do turismo. O que é o turismo? O turismo é a bola da vez. O turismo é o novo petróleo. É a economia crescente, pujante, vibrante, daquela indústria sem chaminé, que não polui, que ajuda a preservar o meio ambiente, que oferece oportunidades não apenas de geração de emprego e renda, mas oportunidades de empreendedorismo. O turismo representa 10% do PIB do nosso estado de São Paulo. Pode parecer pouco, mas nós estamos falando da 19ª economia do mundo, o estado de São Paulo. Então nós estamos falando de um PIB de 360 bilhões de reais produzidos por toda a cadeia dos 52 setores do turismo. Nós estamos falando de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos gerados nessa cadeia. Nós estamos falando que nos últimos 3 anos, o estado de São Paulo, na cadeia do turismo, produziu 450 mil empregos diretos e indiretos. E a região de São José do Rio Preto é uma região com enorme potencial turístico. Nós estamos aqui a 1 hora de diversos eixos de turismo reconhecidos nacionalmente. Nós estamos falando de uma região, de uma cidade que está, São José do Rio Preto, a 2 horas e pouco, de uma região banhada por rios que estão entre os melhores que o Brasil tem a oferecer. Por exemplo, a região de Santa Fé do Sul, a região de Santa Clara do Oeste e outros municípios
que magiam, que fazem divisa com outros estados. Então, nós estamos falando de 100 municípios numa região administrativa com potencial enorme, que precisa virar a chave e transformar-se em potência do turismo. Aqui muito pertinho de nós, Olímpia, onde nós temos uma concentração de leitos, uma oferta de leitos que é a segunda maior do estado de São Paulo, uma das maiores do país. Nós estamos falando de um enorme potencial em São José do Rio Preto para se desenvolver ainda mais o turismo corporativo. Então, nós temos um potencial de atração de investimentos para São José do Rio Preto, investimentos para instalação de resorts, de hotéis de luxo, de alto padrão, com centros de convenções modernos, atualizados, que possam trazer essa demanda. Um aeroporto muito bem localizado, que pode ser modernizado, precisa ser ampliado, tem limite de pista, mas até o seu limite pode ser ampliado, pode ser internacionalizado. Temos um compromisso da ANAC, um projeto muito pertinho de nós para Olímpia, também de um aeroporto internacional. Quem vem para São José do Rio Preto tem não apenas essa agenda de saúde e bem-estar. Nós estamos bem pertinho aqui de Ibirá, por exemplo, com águas termais, mas tem Olímpia com parques muito bem estruturados, que estão entre os melhores do mundo, um dos mais visitados do mundo. Você tem muito próximo daqui Barretos, por exemplo, onde se desenvolve a agenda do sertanejo, onde nós temos a Festa do Peão, que é a maior do Brasil. E nós temos na região destinos turísticos que a pessoa vem para cá e ela pode perfeitamente fazer uma agenda regional. Isso tudo é possível nós trabalharmos a atração de mais investimentos públicos, investimentos privados. Fazemos um grande plano de desenvolvimento regional do turismo. Nós iniciamos isso enquanto na Secretaria de Turismo trouxemos para cá o Sabor de São Paulo, o maior programa de fortalecimento da gastronomia do nosso estado de São Paulo. Trouxemos outras iniciativas também para cá, desenvolvendo o turismo náutico, o turismo rural. O governador Tarcísio de Freitas lançou o maior programa de turismo rural do Brasil a partir de São Paulo, em parceria com a FAESP, em parceria com o Senar. Essa região é prodigiosa em relação a esse turismo. Então são muitos os eixos, é muito grande o nosso potencial e eu tenho certeza que se nós movermos nesse momento as alavancas certas, não se poderá falar do turismo nacional sem falar de São José do Rio Preto e da sua região. São várias oportunidades, né, Roberto? Várias. Incríveis. E, infelizmente, o nosso tempo vai passando. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para fechar, já puxando o gancho na sua resposta. Você acredita que, fazendo essas mudanças, essas transformações, a cultura também da população ela pode ser mudada? Porque hoje a gente tem uma cultura já de pessoas, por exemplo, aqui da nossa região, que já veem entretenimento ou turismo para fora daqui. Você acredita que fazendo essa mudança até a cultura ela pode ser modificada? As pessoas elas vão aproveitar daquilo que vai estar aqui? O turismo só faz sentido quando ele ajuda o território a se qualificar. E quando esse território é qualificado, pensando no turista, pensando em atrair turismo, ele, em primeiro plano, ele é qualificado, ele melhora para quem mora nele. E quem mora nesse território, se você tem bons parques, se você tem bons atrativos, se você tem a condição de desenvolver, por exemplo, o turismo de observação de vida silvestre, e eu ainda não sei por que esse fenômeno está acontecendo, mas está acontecendo uma migração de aves que até pouco tempo atrás estavam no Pantanal e estão se deslocando para cá. Há, por exemplo, o aumento significativo da arara azul se estabelecendo aqui na região e outras espécies que têm migrado para cá. Nós podemos nos tornar muito proximamente um centro de observação de vida silvestre muito poderoso no estado de São Paulo e no Brasil. Agora, quando esse território se qualifica para o turismo, significa que antes disso, quem mora aqui ganhou com isso. Ganhou porque a cidade ficou melhor para ele, a zeladoria é melhor, o serviço público de saúde está melhor estruturado, o serviço
público de segurança está melhor organizado, melhor estruturado, dando respostas para ele, tornando a cidade mais segura, aumentando a sensação de segurança. E a partir daí, quando você tem esse ecossistema que melhora a cidade para quem mora nele, você começa a atrair esse turista. E esse turista vai trazer dinheiro novo para a cidade e oportunidades para o empreendedorismo. Então, este morador vai ter oportunidade de empreender, de investir, de se desenvolver. Então, o turismo ele vai ser uma alavanca de desenvolvimento pessoal, antes de ser de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico do município. Mas ele vai trazer dinheiro novo para o município, vai ativar e fazer com que essa economia circular ela se desenvolva ainda mais, potencializa o artesanato, potencializa a gastronomia, os bares e restaurantes, o serviço local. Eles têm que se qualificar e se preparar para receber inclusive o turista internacional, que é um turista mais exigente, o turista 60+, que é um turista que começa a ter mais interesse por destinos que ofereçam essa estabilidade. E essa região, que ela tem a oferecer, certamente vai atrair muito esse turista que tem mais tempo, que fica mais tempo no destino, que gasta mais, que tem um ticket mais alto. Portanto, eu vislumbro uma grande prosperidade para São José do Rio Preto e região, quando essa região começa a apostar mais no turismo, acreditar mais no turismo e entender que o turismo é a bola da vez e é o novo petróleo. É isso aí, vamos torcer por isso então, para esse trabalho ser feito, porque todo mundo só sai ganhando, né, Roberto? Sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, a sua agenda aqui na nossa região, que seja muito produtiva. Olha, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Amém. E obrigado a você também que acompanhou mais um Conversa Aberta aqui. Lembrando que temos vários vídeos para você acessar, vários assuntos interessantes. Não perde tempo não, tá? Acesse aqui em Jornal Entre Cidades, também BR8 TV. Muito obrigado e até o próximo vídeo.